Fala, gente, tudo firmeza? Você já parou para pensar onde você está construindo a sua vida? O apóstolo Paulo vai nos lembrar que no caminho da nossa fé não existe construção segura se ela não tiver o fundamento correto. E esse fundamento que o apóstolo Paulo fala não é uma ideia, não é um sistema religioso, também não é um esforço humano, um esforço da nossa parte, não é isso. Mas esse fundamento, ele é uma pessoa. Esse fundamento é Jesus Cristo. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 10 e 11, diz assim: usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. O contexto aqui de 1 Coríntios, capítulo 3, revela para a gente uma igreja que é marcada por divisões, uma igreja que é marcada por imaturidade espiritual, e também uma igreja que tinha muitas disputas internas. Os cristãos aqui desse período, eles exaltavam alguns líderes da época, né? Um grupo exaltava Paulo, outro exaltava Apolo, outro Cefas, e aí era marcado por essa disputa entre eles, essa divisão dentro da igreja, essa imaturidade, né? Tudo isso como se esses líderes fossem o centro da fé. E aí Paulo, ele vem com essa fala corrigindo essa disputa e essa divisão que estava no meio desse povo. E aí ele faz isso usando justamente a metáfora da construção. No verso 10 aqui, o apóstolo Paulo, ele afirma que lançou o fundamento, ele, no caso, né, lançou o fundamento segundo a graça de Deus. Ou seja, ele está aqui reconhecendo que a sua autoridade apostólica não vem, claro, de mérito pessoal, mas da ação graciosa de Deus. Paulo, ele vai se chamar aqui no texto, né, de um construtor competente ou de um prudente construtor. Mas quando ele faz isso, ele não está afirmando que ele é perfeito. Na verdade, ele está dizendo que usou o fundamento correto para construir isso. Então, o fato dele ter usado o fundamento correto o coloca como o construtor prudente, o construtor competente. Mas ainda aqui no verso 10, ele diz algo para a gente que é crucial. Ele fala sobre outro que edifica sobre ele e diz que, porém, veja cada um desse como está edificando. E o que é que isso significa para a gente? Isso mostra que o fundamento já foi estabelecido. Só que uma vez posto o fundamento, que já foi estabelecido, a responsabilidade dessa edificação, dessa construção, ela é contínua. Ela não para por aí, ela deve ser continuada. Então, cada cristão, eu e você somos responsáveis de como nós estamos construindo em cima desse fundamento. Como é que eu e você temos construído a nossa vida? O nosso fundamento já está posto e ele é Jesus Cristo. Como nós estamos construindo a nossa vida em cima desse fundamento, em cima desse alicerce. E aí no verso 11 é interessante porque o apóstolo Paulo ele encerra qualquer possibilidade de relativização. Ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento. O fundamento já está posto e ninguém pode lançar outro fundamento. Então aqui no texto a gente vê que não há espaço para outras alternativas. Não há espaço para que eu e você construa a nossa vida sobre outros fundamentos. Não há espaço, só existe um fundamento e é o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não diz que Cristo é o melhor fundamento, não. Ele diz que Cristo é o único fundamento. E aí, quando a gente pensa nisso, a partir da perspectiva teológica, a gente tem três afirmações aqui que são muito simples e cruciais para a gente. Cristo é a base da nossa fé, Cristo é o centro da igreja e Cristo é o critério da vida cristã. Portanto, o problema aqui não é construir, todos nós estamos construindo. A questão central que eu queria trazer para vocês hoje é sobre qual fundamento a nossa vida está sendo edificada. E aí eu queria fazer você refletir em algumas considerações. Primeiro, que a gente já entendeu, Cristo é o único fundamento da fé cristã. E aí quando a gente fala nisso, é preciso a gente lembrar que a fé cristã não nasce de
comportamentos corretos ou de valores morais elevados. Nada disso. A fé cristã, ela nasce a partir de um relacionamento com Jesus. É somente a partir de um relacionamento com Cristo que a gente começa a viver de fato a fé cristã. Repetindo, não é de valores morais elevados, nem de comportamentos corretos. Porque Jesus não é o resultado da nossa fé. Como assim? Você não vem fazendo determinadas coisas para no final alcançar Jesus a partir do que você fez. Não. Jesus é o ponto de partida da nossa fé. É a partir dele, a partir do relacionamento com ele que eu e você temos a nossa vida transformada. Não é de um ato de ações que você vem fazendo para alcançá-lo, mas é porque você o encontrou que você começa a ter vida nova a partir desse relacionamento com ele. Porque tudo que vem depois, e o que é que vem depois? Obediência, santidade, serviço, tudo isso só tem sentido se a nossa vida estiver firmada em Jesus. Sem esse fundamento, sem essa base, sem esse alicerce que é Jesus Cristo, não adianta você ter a sua vida de obediência, de santidade e de fé, porque nada disso faz sentido se não estiver firmado em Jesus. Portanto, Jesus é o ponto de partida para que eu e você possa ter essa vida com ele. Então, quando o apóstolo Paulo vai dizer que nenhum outro fundamento substitui Cristo, ele também está afirmando que nenhuma experiência espiritual que você tiver substitui Cristo, que nenhuma tradição religiosa também ocupa esse lugar de Jesus, e que nenhuma liderança humana, que era o grande conflito do texto, nenhuma liderança humana ocupa o lugar da sua fé. Cristo, ele não é o degrau da fé, ele é o solo, é a base que fundamenta todas essas coisas. Colossenses 1,17 vai dizer que ele é antes de todas as coisas e que nele tudo subsiste. Então você precisa refletir se a nossa fé está firmada na pessoa de Jesus ou somente em práticas religiosas. A gente precisa refletir se Jesus é o centro da nossa vida ou se ele é uma referência espiritual. Jesus não é referência espiritual, ele precisa ser o centro da nossa vida, pela qual nós nos movimentamos, pela qual nós nos movemos. Portanto, a gente precisa estar sempre refletindo se a nossa esperança está realmente no Salvador ou em outras coisas, ou em pessoas, ou em atitudes religiosas. Portanto, reafirme isso de forma consistente. Cristo é o fundamento da minha fé, faça isso de forma consciente, reafirme isso na sua vida. Porque Cristo não pode, de maneira nenhuma, ser um complemento na nossa vida. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Porque muita gente está construindo a vida colocando Jesus como um apoio espiritual. Mas Jesus não é esse apoio espiritual, ele precisa ser o centro, a base da nossa vida. Em alguns momentos, as pessoas têm chamado Jesus somente quando tudo está desabando, somente quando tudo está um caos, quando as coisas não estão dando certo. Aí as pessoas recorrem a Jesus. Isso é colocar Jesus como um apoio espiritual. Mas Jesus precisa ser, como eu disse, o centro, a base da nossa vida. E quando Jesus é a base da nossa vida, ele não é chamado apenas quando as coisas estão em crise. Ele faz parte da nossa vida cotidiana e ele está tomando todas as decisões sobre nós. E quando Jesus é chamado somente quando tudo está em crise, a gente está ignorando Jesus Cristo nas nossas decisões cotidianas. Amigos, Cristo não aceita ser um reforço na construção. Sabe aquelas casas que estão rachadas ou que estão rachando já no início? E a gente vai lá chamar alguém para fazer um reforço, para colocar alguma coisa para aquela casa não rachar ou não partir de vez ou não desabar. Pronto. Cristo não é esse reforço. Se isso estiver acontecendo é porque justamente faltou essa base correta, esse alicerce correto. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro no texto, que a base da vida cristã, ela não é adaptável, ela não é ajustável, mas ela é uma base que é definitiva. O Salmo 127, o verso 1 vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Comece então a identificar quais são as áreas da sua vida que Cristo não tem sido o centro e comece a trabalhar nisso. Comece a fazer essa transição. Comece a identificar quais são as áreas da sua vida que Jesus não tem governado. Comece a refletir
quem é que tem tomado as direções, quem é que tem tomado as decisões sobre a sua vida. Sim, é preciso ter no processo de construção da nossa vida o esforço humano, a gente precisa sim reconhecer o esforço humano, mas o esforço humano sem Deus não adianta de nada. Existe o esforço humano, mas esse esforço humano tem um limite. Trabalhar, planejar, se esforçar, tudo isso é necessário. Mas se você fizer tudo isso sem Deus, tudo isso vai se tornar frustrante. Porque quando Cristo não edifica, aumenta o cansaço, aumenta a frustração, tudo começa a dar errado. Então comece a colocar Cristo como o Senhor da sua vida e não como um auxílio a quem você recorre somente quando as coisas começam a dar errado. Porque eu vou contar um segredo para vocês. Somente o que é construído sobre Jesus é o que permanece. Você conhece a parábola do homem prudente e do homem sensato. Um construiu sobre a areia e um construiu sobre a rocha. Somente o que estava construído sobre esse alicerce, sobre essa rocha, sobre Jesus Cristo, foi o que permaneceu. Todo o resto desabou. Sabe, é possível crescer de forma rápida, externamente parecer que tudo está estável, que tudo vai bem, mas isso só funciona por um tempo. Porque o tempo é que vai revelar para a gente a qualidade desses fundamentos, aí os problemas começam a aparecer de fato. Eu já vi casas que, quando foram entregues às pessoas, logo após a sua construção, eram casas bonitas, casas lindas, casas perfeitas, mas o tempo revelou a qualidade do fundamento e do solo, e logo começaram a aparecer rachaduras, e logo começaram a aparecer os defeitos dessa casa. Então, quando eu e você começa a basear a nossa fé apenas na emoção, no entusiasmo, na aparência, isso parece até visualmente que está tudo certo, que está tudo perfeito, mas com o tempo vai começar a mostrar a qualidade desse fundamento, porque essas coisas não resistem às pressões da vida. Agora, quando a nossa fé é baseada em Jesus, isso permanece, porque a nossa fé em Jesus não depende das circunstâncias. E aí Paulo prepara o terreno no texto para o que vem depois. Ele diz que a obra pode até ser provada, mas o fundamento verdadeiro é o que vai permanecer. 1 João, capítulo 2, verso 17, vai dizer que o mundo passa e a sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então avalie o que de fato tem sustentado você em dias difíceis. Comece a diferenciar o que é crescimento exterior para uma espiritualidade sólida, para uma espiritualidade realmente firmada a partir de um relacionamento com Jesus. A gente precisa parar de confundir empolgação com maturidade espiritual. São duas coisas diferentes. A maturidade espiritual gera empolgação em nós, mas empolgação não é maturidade espiritual. Portanto, meus amigos, escolha construir algo que resista ao tempo. Escolha se firmar em algo que é duradouro, que permanece para sempre. Escolha ser firmado em algo que não é passageiro. Porque Cristo não veio apenas para fazer parte da sua história. Ele veio para sustentar a sua vida por completo. E a minha e a sua oração precisa ser: Senhor, eu não quero apenas te seguir. Eu quero construir a minha vida inteira em Ti. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, curte aí esse vídeo para o YouTube poder entregar para mais gente, se inscreve no canal se você não é inscrito e começa a participar daquilo que Deus está fazendo através desse canal. Você pode, daí de onde você está, espalhar essa mensagem para outras pessoas. Então que Deus abençoe você, cheiro nos olhos e até o próximo vídeo.